Ele me chamou para um jantar à luz de velas, enquanto a esposa dele estava viajando. Eu só tinha 18 anos e acreditei que aquele homem, poderoso, realmente se importava comigo. Foi o maior erro da minha vida. E também a bênção que me deu o meu filho. Olá, meus queridos. Eu me chamo Gabriela, tenho 78 anos e hoje eu vou abrir meu coração e contar uma história que eu guardei em segredo por mais de 5 décadas. Antes de começar, eu queria pedir para vocês curtirem este vídeo e se inscreverem aqui no canal. Isso me ajuda demais a continuar contando minhas histórias de vida. E me contem aí nos comentários de onde vocês estão assistindo. Eu adoro saber que minhas palavras chegam em tantos cantinhos diferentes. Eu nasci em 1947, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais tão pequena que nem aparecia no mapa. A gente morava em 8 irmãos, numa casinha de 3 cômodos, com chão de terra batida e um teto que vira e mexe deixava a chuva entrar. Meu pai trabalhava na roça. Minha mãe lavava roupa para fora. A fome, minha gente, era nossa companheira de todo dia. Lembro como se fosse hoje. Eu tinha acabado de fazer 18 anos quando uma seca terrível acabou com a nossa plantação de milho. Simplesmente não tinha mais como alimentar todas aquelas bocas. Foi aí que Dona Cida, uma conhecida que trabalhava de cozinheira lá em São Paulo, veio visitar a família. Ela comentou que os patrões de uma amiga dela estavam procurando uma empregada. Você é forte, menina. Trabalhadeira e tem uma aparência boa, ela disse, me olhando de cima a baixo. A patroa gosta de moça do interior. Diz que a gente é mais honesta e não tem as manias da cidade grande. Meus pais não queriam me deixar ir de jeito nenhum. Cidade grande é lugar perigigo para moça direita, meu pai repetia sem parar. Mas quando o dinheiro acabou de vez e meu irmão mais novo ficou doente sem ter remédio, eles não tiveram escolha. Arrumei minha trouxinha. 2 mudas de roupa, um pente de madeira e a medalhinha de Nossa Senhora Aparecida que minha avó tinha me dado. E parti, numa manhã de abril de 1965, com a promessa de mandar dinheiro todo mês. A viagem de ônibus durou quase um dia inteiro. Cheguei em São Paulo tonta, assustada, com o coração apertado de medo e de esperança. Dona Cida estava me esperando na rodoviária. Anda direito, fala pouco e trabalha muito. Ela me instruiu enquanto a gente andava. A casa é de gente importante. O doutor é um médico muito respeitado e a dona. Bem, a dona tem os jeitos dela. Mas você aprende rápido. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que vi aquela mansão. Parecia um palácio daqueles dos livros de história que a professora lia na escola, quando eu era pequena. Tinha um jardim lindo na frente, um quintal imenso nos fundos e janelas altas com cortinas de tecido chique. Entrei pela porta dos fundos, claro. Empregada não usa a entrada principal. Dona Beatriz me recebeu na sala de costura. Alta, magra, o cabelo impecavelmente arrumado, unhas vermelhas e compridas e umas joias que brilhavam, mesmo na luz fraca da tarde. Ela me olhou de cima a baixo, sabe? Como quem avalia um bicho numa feira. Sabe ler? Foi a primeira de muitas perguntas curtas. Sim, senhora, estudei até a 4ª série. Sabe cozinhar? O básico, senhora. Mas aprendo rápido. Tem namorado? Família por perto? Não, senhora. Só meus pais, lá em Minas. Ela pareceu satisfeita com as minhas respostas. Aqui temos regras, Gabriela. Uniformes sempre limpos, cabelo preso, unhas curtas. Você não recebe visitas. A folga é aos domingos, das 2 da tarde às 8 da noite. Se precisar sair, tem que pedir permissão. Entendeu? Sim, senhora. A Rita vai te mostrar o que fazer. Seu quarto é lá nos fundos, do lado da área de serviço. E assim começou minha vida naquela casa. Eu acordava às 5, preparava o café, limpava, lavava, passava, servia as refeições, lavava a louça. Meus braços viviam rachados por causa dos produtos de limpeza. Minhas costas doíam de tanto esfregar o chão de joelhos. Nos primeiros dias. Eu chorava escondida no meu quartinho antes de dormir, morrendo de saudade de casa. Mas o salário, mesmo sendo pouco, era mais dinheiro do que minha família já tinha visto na vida. Eu mandava quase tudo para eles e guardava só uns trocados para comprar um sabonete, uma fitinha para o cabelo, de vez em quando. A dona Beatriz não era uma pessoa cruel. Ela não me batia nem gritava, como eu ouvia falar que outras patroas faziam. Era pior. Ela me tratava como se eu fosse invisível.
Passava por mim nos corredores e nem olhava na minha cara. Falava de mim na minha frente, como se eu não estivesse ali. A empregada precisa limpar melhor as janelas, ela dizia para o marido durante o café, enquanto eu estava ali, servindo as torradas a centímetros dela. Uma boa empregada é como o ar. Ela dizia para as amigas durante os chás da tarde de quarta-feira. É necessária, mas ninguém nota a presença. E lá estava eu, servindo biscoitinhos em bandejas de prata, fingindo que não ouvia, fingindo que não existia. O Dr. Paulo era diferente. Tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos na lateral da cabeça, sempre elegante nos seus ternos bem cortados. Ele me tratava como? Bem, não como uma igual, óbvio, mas pelo menos como uma pessoa. Bom dia, Gabriela, ele dizia quando entrava na cozinha para pegar o jornal. O café tá ótimo hoje, ele comentava às vezes, para a irritação mal disfarçada da esposa. Paulo, ela repreendia, quando achava que eu não estava ouvindo. Não dê tanta intimidade para a criadagem. Isso abre margem para liberdades que a gente não deve permitir. Minha rotina era um cansaço só, mas era sempre a mesma coisa, até aquela noite de junho, que mudou tudo. Dona Beatriz tinha viajado para visitar a irmã doente, em outra cidade. Ia ficar fora por 4 dias. Era a primeira vez que ela se ausentava desde que eu comecei a trabalhar lá, uns 3 meses antes. O Dr. Paulo ficou, dizendo que tinha uns compromissos que não podia adiar no hospital. Na primeira noite, tudo normal. Servi o jantar, ele comeu sozinho na sala de jantar, e eu fiquei esperando na cozinha. Na segunda noite, porém, alguma coisa mudou. Gabriela, ele chamou, quando eu coloquei o prato na frente dele. Por que você não senta aqui comigo? É tão triste jantar sozinho. Eu fiquei paralisada. A jarra de água na minha mão tremia um pouquinho. Ah, doutor. Não sei se é certo eu fazer isso. Só hoje ele insistiu, com um sorriso que eu nunca tinha visto. A Beatriz só volta na sexta e eu detesto comer sozinho. Eu hesitei, mas acabei aceitando. Sentei na pontinha da cadeira, toda dura, sem graça, olhando para as minhas mãos no colo. Ele serviu vinho para nós dois. Eu nunca tinha provado. O gosto era estranho, mas era bom. E logo eu senti um calor subindo pelo meu rosto, uma leveza que eu não conhecia. A gente conversou sobre coisas simples no começo. O tempo, a cidade, as diferenças de São Paulo para o interior. Ele parecia de verdade interessado na minha vida, nas dificuldades da minha família, nos meus pequenos sonhos. Ninguém nunca tinha me dado tanta atenção. Sabe, Gabriela, ele disse, depois da segunda taça, você é diferente das outras empregadas que a gente já teve. Tem uma luz em você, uma inteligência que é natural. Meu Deus! Eu nem sabia como responder a um elogio tão direto. Ele continuou falando. Agora, sobre o casamento dele. A Beatriz e eu. Não é bem o que parece. A gente se casou porque nossas famílias esperavam isso, mas nunca existiu, sabe? Amor de verdade. Ela é uma mulher fria, sempre foi. Aquela confissão me pegou de surpresa. Era um assunto proibido, coisa que empregada nenhuma devia saber dos patrões. Mas o vinho tinha me deixado mais relaxada. E eu senti uma conexão estranha com aquele homem que, pela primeira vez, parecia me enxergar como gente. Foi quando ele se levantou para buscar mais vinho que tudo mudou. Na volta, ele parou atrás da minha cadeira. Eu senti as mãos dele nos meus ombros. Um toque leve, que me deu um arrepio na espinha. Gabriela. Ele sussurrou. A voz diferente, mais rouca. Você não imagina como é bom estar com alguém de verdade, depois de tantos anos de falsidade. O que aconteceu depois foi como um sonho. Confuso, intenso. Os lábios dele no meu pescoço, minhas mãos trêmulas tentando afastar e, ao mesmo tempo, puxando ele para mais perto. O mundo girava, por causa do vinho, da emoção, do medo misturado com um desejo que eu nunca tinha sentido. Ali mesmo, no tapete da sala de jantar, eu me entreguei para o Dr. Paulo. Foi rápido, meio desajeitado, mas naquele momento, ingênua como eu era, eu acreditei que tinha algo especial acontecendo entre a gente. Que talvez, de algum jeito impossível, aquele homem tinha sentimentos por mim. Na manhã seguinte, o Dr. Paulo mal olhava na minha cara durante o café da manhã. Ficou escondido atrás do jornal, respondendo com uma palavra só quando eu tentei puxar assunto. O homem carinhoso e interessado da noite anterior tinha sumido.
No lugar dele estava o patrão distante de sempre. Doutor. Eu tentei falar, enquanto recolhia a xícara vazia dele. Sobre ontem à noite. Gabriela. Ele me cortou, a voz baixa e tensa. O que aconteceu foi um erro terrível. Nós dois tínhamos bebido. Não estávamos em nosso juízo perfeito. Isso nunca mais deve ser mencionado. Nunca. A dureza das palavras dele foi como um tapa na minha cara. Eu engoli o choro. Assenti como uma máquina. E voltei para a cozinha com o coração pesado. Como eu pude ser tão boba? Como eu pude acreditar, nem que fosse por um segundo, que eu podia significar alguma coisa para ele além de uma distração, um corpo disponível numa noite de solidão? Os dias seguintes foram um exercício de humilhação em silêncio. O Dr. Paulo saía cedo e voltava tarde, evitando a todo custo ficar sozinho comigo. Quando a dona Beatriz voltou, ele demonstrou um carinho exagerado pela esposa, como se tivesse se culpando por alguma coisa. Nossa, o Paulo tá tão atencioso, ela comentou, surpresa, até me trouxe flores. Deve ter sentido minha falta. Cada palavra dela era uma facada no meu peito. Eu continuei meu trabalho, de cabeça baixa, tentando ser o mais invisível possível. Até que, 6 semanas depois, eu percebi que alguma coisa estava errada, muito errada. Minha menstruação, que era sempre um reloginho, não veio. Eu esperei 1 semana, 2, rezando toda noite. Na 3ª semana, não dava mais para negar. Eu estava grávida do Dr. Paulo. O desespero que eu senti é algo que eu não consigo descrever nem hoje, depois de tantos anos. Era 1965. Eu tinha 18 anos, solteira, sem família na cidade, sem amigas, sem dinheiro guardado, e carregava no ventre o filho do meu patrão. Um homem casado, 30 anos mais velho, que mal olhava na minha cara depois daquela noite. Meu primeiro pensamento foi fugir. Voltar para Minas. Inventar qualquer história. Mas como eu ia encarar meus pais? Como eu ia explicar a barriga crescendo? E mesmo que eu inventasse um namorado que não existia, como eu ia sustentar uma criança sozinha? Numa época em que ser mãe solteira era quase uma sentença de exclusão, por dias eu vomitava escondido de manhã, disfarçando o mal-estar. Emagreci. Fiquei pálida. Dona Beatriz notou, mas achou que era alguma frescura de mulher e me deu um chá amargo para tomar. Ironicamente, o chá até que ajudou com os enjoos. Finalmente, depois de muita agonia, eu criei coragem para falar com o Dr. Paulo. Esperei um momento em que a Dona Beatriz tinha saído para a aula de pintura dela e encontrei ele no escritório. Doutor, eu comecei, com a voz tremendo. Preciso falar uma coisa importante com o senhor. Ele levantou os olhos dos papéis, impaciente. O que foi, Gabriela? Eu tô ocupado. Eu tô esperando um filho. As palavras saíram de uma vez. Um filho seu. O rosto dele se transformou na hora. Primeiro surpresa, depois medo e então uma raiva fria que eu nunca tinha visto. Você tem certeza disso? Ele perguntou, com a voz controlada, perigosa. Absoluta, doutor. O senhor foi o primeiro e o único homem da minha vida. Ele se levantou de um pulo, deu a volta na mesa, fechou a porta do escritório. Por um segundo, eu tive a fantasia de que ele ia me abraçar, dizer que a gente ia dar um jeitinho juntos. Mas não. O rosto dele estava contorcido de ódio. Você tem noção do que você fez? Ele sibilou. Você tem ideia do que isso significa? Minha reputação, minha carreira, meu casamento, tudo arruinado por causa de uma noite estúpida. Eu dei um passo para trás, assustada. Eu não fiz isso sozinha, doutor, eu disse, encontrando um pingo de dignidade. Nós dois estávamos lá. Não me venha com essa. Ele retrucou. Você provavelmente planejou tudo, se aproveitou que a gente estava sozinho, que eu tinha bebido demais. Essas coisas sempre acontecem. A empregadinha esperta que vê uma chance de subir na vida. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas agora eram de raiva, de indignação. Não foi assim, eu protestei. O senhor me convidou, o senhor serviu o vinho, o senhor começou tudo. E agora quer me chantagear? Ele perguntou, ignorando o que eu disse. Quanto você quer para sumir daqui? Para resolver esse problema? Só então a ficha caiu sobre o que ele estava sugerindo. Eu não vou me livrar do meu bebê, respondi, protegendo instintivamente minha barriga, que ainda nem aparecia. É meu filho. Então, o que você espera de mim? Ele perguntou, irritado. Que eu largue minha esposa.
Que eu jogue minha vida no lixo por causa de um erro de uma noite. Naquele momento, toda a ilusão boba que eu ainda tinha desmoronou. O homem na minha frente não era o que me fez sentir especial por algumas horas. Esse era frio, calculista, preocupado só com ele mesmo. Não espero nada do senhor, respondi por fim, engolindo meu orgulho ferido. Só achei que o senhor devia saber. Ele pareceu relaxar um pouco, aliviado por eu não estar fazendo exigências. Bom, isso é sensato da sua parte. Ele passou a mão no cabelo, pensativo. Eu vou te dar um dinheiro, o suficiente para você recomeçar em outro lugar. É o melhor para todo mundo. E se eu não quiser ir? Perguntei, surpresa com a minha própria coragem. Esse é meu emprego, meu sustento. O olhar dele endureceu de novo. Não seja boba, Gabriela. Você acha mesmo que pode continuar aqui? Que a Beatriz não vai notar quando sua barriga começar a crescer? E quando a criança nascer, com os meus olhos, o meu queixo? Ele balançou a cabeça. Não. Você precisa ir embora. É a única solução. Saí do escritório arrasada, humilhada, com a promessa de um envelope de dinheiro que ele me entregaria no dia seguinte. Passei a noite em claro, chorando baixinho, tentando achar uma saída para aquela situação impossível. Na manhã seguinte, uma coisa inesperada aconteceu. Dona Beatriz entrou na cozinha enquanto eu preparava o cafezinho. Ela estava mais pálida do que eu já tinha visto. Gabriela, ela disse, com uma voz estranhamente calma. Venha ao escritório quando terminar aqui. Meu coração disparou. Será que o Dr. Paulo contou para ela? Ou pior, será que ela ouviu nossa conversa de ontem? Com as pernas bambas, eu entrei naquele escritório sentindo que estava caminhando para minha própria sentença de morte. O relógio na parede parecia marcar cada segundo em câmera lenta, o tic-tac fazendo eco como um tambor. Dona Beatriz estava sentada na cadeira do marido, as mãos cruzadas sobre a mesa, como uma juíza prestes a dar o veredito. O Dr. Paulo estava de pé, perto da janela, duro como uma estátua, olhando para o jardim. Sente-se, Gabriela, ela ordenou, apontando para a cadeira na frente dela. Eu obedeci, com as mãos tremendo, escondidas no avental. O silêncio pesava uma tonelada. Ontem à noite. Ela começou, escolhendo cada palavra. Eu estava procurando uns recibos do contador aqui no escritório, e encontrei isso na gaveta do Paulo. Ela empurrou um papel na minha direção. Era um bilhete, escrito às pressas. Eu reconheci a letra do doutor. Dinheiro para Gabriela. Problema urgente a resolver. Meu sangue gelou. Ali estava. A prova da minha vergonha, da minha desgraça, escrita pela mão do homem que por uma noite me fez sentir especial. Achei curioso, continuou Dona Beatriz, com uma calma que dava mais medo do que qualquer grito. Por que meu marido estaria dando dinheiro para a empregada? Para resolver um problema urgente. Eu procurei o olhar do Dr. Paulo, implorando em silêncio por ajuda. Mas ele continuava olhando para longe, como se quisesse fugir dali só com a força do pensamento. Eu confrontei o Paulo, claro, ela prosseguiu. Mas ele se recusou a dar detalhes. Disse apenas que você precisava de ajuda. Ela se inclinou para frente, os olhos cravados nos meus, como alfinetes. Então, eu decidi ouvir de você mesma. Que problema é esse, Gabriela, que o meu marido está tão ansioso para resolver com dinheiro? Eu engoli em seco. As palavras pareciam espinhos na minha garganta. O Dr. Paulo finalmente falou, quase um sussurro. Beatriz, eu já disse que é só um empréstimo. A família da Gabriela está passando por dificuldades lá em Minas e... Cale a boca, Paulo. Ela explodiu, virando para ele com uma fúria que me fez encolher na cadeira. Não me venha com mais mentiras. Você acha que eu sou idiota? O Dr. Paulo deu um passo para trás, assustado com a reação da esposa, que era sempre tão contida. Dona Beatriz voltou a olhar para mim, se controlando de novo, como quem fecha uma panela de pressão. Eu quero ouvir dela. E quero a verdade. O silêncio tomou conta da sala. O relógio na parede parecia gritar. Meu coração batia tão forte que eu achei que eles iam ouvir. Estou esperando, Gabriela, insistiu Dona Beatriz. E não vou sair daqui até ter uma resposta. Eu baixei os olhos, sem conseguir encarar aquele olhar. É pessoal, senhora, eu murmurei, a voz quase não saía. Ela bateu na mesa com força, me fazendo pular. Pessoal? Nada que envolve meu marido e o meu dinheiro é pessoal.
Fale agora, ou saia desta casa imediatamente, sem referências e sem um tostão. Era um beco sem saída. Sem emprego? Sem dinheiro? Para onde eu iria? Como eu ia sobreviver grávida? Os pensamentos se atropelavam na minha cabeça, um mais desesperador que o outro. Eu estou grávida, confessei por fim. As palavras escaparam como passarinhos assustados. Dona Beatriz não reagiu na hora. Ficou me olhando, como uma cobra prestes a dar o bote, esperando eu completar a frase. E isso é problema do meu marido. Por quê? Ela perguntou, a voz perigosamente suave. Eu olhei de novo para o Dr. Paulo, implorando. Ele continuava paralisado, uma estátua de covardia. Nenhuma ajuda viria dali. Responda minha pergunta. Gabriela, ela insistiu. Cada palavra uma lâmina afiada. Por que a gravidez de uma empregada seria problema do meu marido, a ponto de ele separar dinheiro escondido? Eu fechei os olhos. As lágrimas escorrendo livres pelo meu rosto. Porque o filho é dele. Sussurrei, sentindo o peso do mundo desabar sobre mim. O som que veio a seguir foi a respiração de Dona Beatriz. Uma inspiração funda, como se tivesse levado um soco. Quando eu abri os olhos, o rosto dela estava branco, mas os olhos queimavam como brasa. Como? Ela exigiu, a voz tremendo. Como isso aconteceu? Foi quando a senhora viajou para visitar sua irmã. Expliquei, entre os soluços que eu não conseguia mais segurar. Ele estava sozinho. Me pediu para sentar com ele. Serviu vinho. Pare. Ela ordenou, levantando a mão como se pudesse parar minhas palavras. Ela se virou lentamente para o marido, que agora a encarava com a cara de um condenado. É verdade, Paulo? O Dr. Paulo hesitou, depois balançou a cabeça positivamente, sem coragem de falar. O que aconteceu em seguida foi uma explosão. Dona Beatriz atravessou a sala em 3 passos e deu um tapa na cara do marido. Com força. Seu canalha, seu porco nojento. Outro tapa. Na minha própria casa. Com a empregada. O Dr. Paulo não reagiu. Aceitou os tapas como quem sabe que merece. Beatriz, por favor. Fale baixo. As paredes têm ouvidos. E você se preocupa com isso agora? Ela sibilou, chegando com o rosto perto do dele. Devia ter pensado nisso antes de se deitar com a criadagem. Foi só uma vez. Ele tentou se justificar, com a voz baixa. Eu mandei a Rita e a Lúcia embora mais cedo naquela noite. Ninguém viu, ninguém soube. Por favor, Beatriz, não vamos transformar isso num escândalo maior do que já é. A menção das outras empregadas pareceu lembrar lá de onde estavam. Respirando fundo, ela se afastou do marido, alisando o vestido num gesto automático. Quando falou de novo, a voz dela tinha recuperado um pouco do controle, mas ainda tremia de raiva. 20 anos, Paulo. 20 anos de dedicação. De construir o seu nome na sociedade. De ser a esposa perfeita do médico respeitado. E é assim que você me paga? Trazendo a vergonha para dentro da nossa casa? Foi um erro terrível, ele murmurou, ajeitando a gravata. Um momento de fraqueza. Não significou nada, Beatriz, eu juro. Cada palavra dele era uma agulha no meu coração. Não pelas mentiras, mas pela facilidade com que ele me negava. Negava nosso filho. Dona Beatriz se virou para mim. Os olhos frios como um dia de inverno. E você? O que esperava conseguir com isso? Que ele largasse a esposa, que te transformasse na nova senhora da casa? Não. Eu protestei, encontrando um restinho de orgulho. Eu só achei que ele devia saber, que talvez ele se importasse. Se importasse? Ela repetiu, sem acreditar. Com a empregada que abriu as pernas na primeira oportunidade. Que ingenuidade comovente. Ela se virou de novo para o marido. E você, Paulo? Você se importa? Ele hesitou por um segundo. Mas foi o suficiente. Aquele instante de dúvida me disse tudo. É claro que não, ele murmurou. Foi um erro, Beatriz. Uma fraqueza. Não significou nada. Dona Beatriz olhou para a porta, baixando a voz. Você tem noção do que aconteceria se isso vazasse? O que seus colegas médicos diriam? O que minhas amigas do grupo de caridade iam pensar? Todo mundo ia saber que meu marido prefere se deitar com a empregada a dormir com a própria esposa. Isso não é verdade, Beatriz, ele protestou, fraco. Foi só. Poupe-me das suas desculpas, ela cortou. Ela foi até a janela, de costas para nós. Se a Rita ou a Lúcia descobrem isso.
Em uma semana a cidade inteira vai estar comentando. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O relógio continuava seu tic-tac, marcando os segundos da minha desgraça. Quando Dona Beatriz se virou de novo, o rosto dela tinha recuperado aquela máscara de controle de sempre. Só os olhos, ainda brilhando de raiva, denunciavam a tempestade por dentro. Você me dá nojo, Paulo, ela disse, mas não vou dar à sociedade o prazer de fofocar sobre o fracasso do nosso casamento. Não vou ser a coitadinha, a esposa traída. Ela se virou para mim, os olhos como gelo. Quanto a você, Gabriela, vá embora hoje. E nunca mais pise nesta casa. Beatriz, o Dr. Paulo tentou intervir. Talvez a gente devesse. Cala a boca. Ela o cortou, sem tirar os olhos de mim. Você já fez estrago suficiente. Agora eu o resolvo. Ela se sentou de novo, parecendo a rainha do mundo. Quanto? Ela perguntou. Seca. Como? Respondi, confusa. Quanto dinheiro você quer para desaparecer? Para resolver esse problema? Para nunca mais cruzar nosso caminho? E para manter a boca fechada? Eu entendi. Para ela, eu não era uma pessoa. Eu era um problema que podia ser resolvido com dinheiro. Eu não vim pedir dinheiro, respondi, encontrando uma força que eu não sabia que tinha. Eu vim porque achei que ele merecia saber que vai ter um filho. Um bastardo, ela corrigiu, fria. E que não significa nada para ele, como você acabou de ouvir. Eu me levantei, tremendo, mas decidida. Não quero o seu dinheiro, senhora. Eu vou embora agora mesmo. Não seja tola, ela retrucou. Como você vai sobreviver? Uma empregada, grávida, solteira, sem referência? Pensa bem. Seria muito inconveniente para todo mundo se essa história se espalhasse, não acha? A ameaça estava clara. Se eu recusasse, ela destruiria o que restava da minha reputação. E era verdade. Sem dinheiro, sem emprego, para onde eu iria? Como eu ia criar meu filho? Eu aceito o suficiente para recomeçar em outro lugar. Eu cedi, odiando cada palavra. Mas não para resolver o problema. Eu vou ter este filho. Com ou sem ajuda. Dona Beatriz balançou a cabeça, satisfeita. O Paulo vai te dar 3 meses de salário. É mais do que suficiente. Em troca, você some hoje e nunca mais procura a gente. Para todo mundo, esse filho é de um namorado que te abandonou. Entendido? Eu assenti em silêncio, engolindo o orgulho, a raiva, a humilhação. Vá arrumar suas coisas, ela ordenou. Quero você fora daqui em 1 hora e saia pelos fundos. Não quero que a Rita ou a Lúcia te vejam saindo com mala. Vou dizer que você teve uma emergência na família. Quando eu me levantei para sair, ela acrescentou. E Gabriela, agradeça por ser só isso. Se dependesse do meu primeiro impulso, você sairia daqui sem um tostão e com a polícia atrás de você por um roubo que eu ia inventar. Saí do escritório de cabeça baixa. Ao passar pelo Dr. Paulo, nossos olhares se cruzaram. Não tinha remorso nos olhos dele, só alívio. Alívio por estar se livrando de mim com 3 meses de salário. Antes de fechar a porta, ainda ouvi Dona Beatriz falar com ele. Quanto a você, Paulo, não pense que isso acabou. Hoje à noite, a gente vai ter uma longa conversa sobre o seu futuro nesta casa. 1 hora depois, eu saí daquela mansão para sempre, com uma malinha e um envelope de dinheiro que pesava como chumbo no meu bolso. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto não eram mais de medo. Eram de raiva de mim mesma, da minha ingenuidade. Enquanto eu andava pela rua, sem rumo, uma pergunta não saía da minha cabeça. Para onde eu vou agora? Uma menina do interior, sozinha na cidade grande. Grávida, sem emprego, sem referências. O mundo nunca pareceu tão grande e tão cruel. Eu encontrei uma pensão simples, perto da rodoviária. A dona, uma senhora de meia-idade chamada Dona Lourdes, não fez muitas perguntas. Tenho um quartinho nos fundos, ela disse. Não é grande coisa, mas é limpo e seguro. O quarto era minúsculo, mas era meu. Um lugar onde eu podia chorar sem ninguém ver. Por dias, eu mal saí de lá. Chorava até dormir. Acordava enjoada e voltava a chorar. O dinheiro, o preço do meu silêncio, queimava debaixo do colchão. No 7º dia, Dona Lourdes bateu na porta. Olha, menina, não é da minha conta, disse ela, colocando uma bandeja com uma sopa quentinha na mesa. Mas seja lá o que for, não vai melhorar se você morrer de fome. A gentileza dela, meio bruta, me fez desabar. Contei tudo, sem dizer os nomes, claro, a sedução, a gravidez, a expulsão. Em vez de me julgar,
Ela só balançou a cabeça. Vixe, não é a primeira vez que eu ouço uma história dessas, minha filha. E não vai ser a última. Homens assim se aproveitam porque podem, porque o mundo passa a mão na cabeça deles. O que eu vou fazer? Perguntei com a voz rouca. Como vou criar um filho sozinha? Um passo de cada vez, ela respondeu. Primeiro, comer direito, por você e pelo bebê. Depois, arrumar um trabalho que dê para fazer enquanto a barriga não cresce muito e economizar cada tostão. Quando a criança nascer, a gente vê. A gente dá um jeitinho. Seguindo o conselho dela, comecei a procurar trabalho. Consegui uma vaga de auxiliar numa lavanderia. O trabalho era pesado, mas pagava o aluguel da pensão e sobrava um dinheirinho. Eu vivia com medo de cruzar com o Dr. Paulo ou a Dona Beatriz na rua, mas aos poucos o medo foi dando lugar à preocupação de sobreviver. À medida que minha barriga crescia, as perguntas começavam. Cadê o pai? Cadê seu marido? Dona Lourdes me deu o toque. Inventa uma história simples e se agarra nela. Diz que o noivo morreu antes do casamento. O povo gosta de um drama, aceita melhor. E foi o que eu fiz. Criei o Júnior, um rapaz trabalhador que morreu num acidente de construção. E eu descobri a gravidez depois. Eu contava a história chorando, lágrimas que eram de verdade. Não pelo Júnior, que nunca existiu, mas pelo futuro que roubaram de mim e do meu filho. Com 7 meses, tive que parar de trabalhar. O médico do postinho foi claro: ou você para, ou perde o bebê. Foram tempos difíceis. Vivi das economias, que iam sumindo. Dona Lourdes até diminuiu meu aluguel. Meu filho nasceu numa madrugada de janeiro de 1966, num parto difícil no hospital público, quando o colocaram nos meus braços, pequeno, vermelhinho, perfeito. Eu olhei para o rostinho dele e vi os mesmos olhos do pai, o mesmo queixo. Eu o chamei de Léo, de Leonardo, porque apesar de tudo, aquele bebê era a minha bênção, meu motivo para continuar lutando. Mas não foi fácil, meus queridos. Ah, não foi nada fácil. Os primeiros meses com o Léo foram uma mistura de amor e desespero. Eu voltei a trabalhar quando ele tinha só 3 semanas. Dona Lourdes, que já era como uma mãe para mim, cuidava dele enquanto eu ia lavar e passar roupa na casa dos outros. Deixa o menino comigo, ela dizia, com aquele jeito durão dela. Criei 5, nenhum morreu. Eu amamentava o Léo de madrugada, deixava umas mamadeiras prontas e corria para o trabalho. Voltava à noite, exausta, para encontrar meu pequeno já dormindo. Eu beijava as bochechinhas dele, chorava um pouco em silêncio e recomeçava tudo no dia seguinte. Em 1967, a vida começou a melhorar um pouquinho. Uma das minhas patroas, a dona de um armarinho no centro, Dona Esther, percebeu que eu levava jeito para costura. Você sabe costurar? Ela perguntou. Um pouco. Minha mãe me ensinou o básico. Uma semana depois, ela me ofereceu um emprego na loja dela. O salário era menor, mas eu teria horário fixo e eu podia levar o Léo comigo. Tinha um quartinho nos fundos onde ele podia ficar. Com o tempo, aprendi tudo sobre o negócio. E à noite em casa eu treinava na costura. Aos poucos, consegui alugar um lugar só nosso, um quartinho e sala. Era simples, mas era o nosso lar. Em 1969, quando o Léo tinha 3 anos, Dona Esther me promoveu. Comecei a fazer pequenos concertos para as clientes. Com o salário melhor, comprei uma máquina de costura usada. A prestação, aquela máquina Singer preta virou meu maior tesouro, depois do meu filho. Eu trabalhava em dobro. De dia na loja, de noite em casa, costurando para fora. O Léo crescia, um menino esperto, falante, e cada vez mais parecido com o pai. Mamãe, cadê meu pai? Ele perguntou pela primeira vez aos 4 anos. Meu coração gelou, mas eu já tinha a resposta pronta. Seu pai se chamava Júnior, meu filho. Ele era um homem muito bom. A gente ia se casar, mas ele morreu num acidente, antes de você nascer. A mentira saía fácil. Era mais fácil que a verdade. Ele ia gostar de mim? Ele perguntou, com aqueles olhos. Os olhos do Dr. Paulo. Muito, respondi, engolindo o nó na garganta. Ele teria muito orgulho de você. Em 1972, a Dona Esther, já doente, me fez uma proposta. Vou vender a loja, Gabriela, e quero oferecer para você. Mas, Dona Esther, eu não tenho dinheiro. Quem falou em comprar? Ela disse. Proponho uma sociedade.
Você assume tudo, fica com uma parte e vai me pagando aos poucos com os lucros. Quando eu morrer, fica tudo para você. Eu chorei, claro. Ela foi um anjo na minha vida. Assim, aos 25 anos, me tornei sócia do Armarinhos e Tecido Celeste, que depois virou o Ateliê Gabriela. Foi um salto assustador, mas deu tudo certo. A vida melhorou. Mudei para um apartamento de 2 quartos em cima da loja. O Léo finalmente tinha o quarto dele. Em 1975, Dona Esther faleceu. Deixou a parte dela da loja para mim no testamento. Chorei como se tivesse perdido minha mãe. A vida seguia. O ateliê virou um sucesso, principalmente com vestidos de noiva. O Léo se mostrava um gênio em matemática e ciências. Queria ser engenheiro. Eu prometi a mim mesma que faria de tudo para ele ter as oportunidades que eu não tive. Em 1980, o Léo, com 14 anos, o passado bateu na minha porta. A gente estava no shopping novo da cidade quando eu vi um casal saindo de uma loja chique. O homem, com os cabelos todos brancos, era ele, Dr. Paulo. E do lado, ainda elegante, Dona Beatriz. Eu congelei. Puxei o Léo para trás de uma pilastra. "O que foi, mãe?" Ele perguntou, assustado. "Nada, querido. Achei que vi uma pessoa. Vamos por aqui." Por dias eu vivi com medo. Será que eles me viram? Será que reconheceram o Léo? Mas nada aconteceu. A vida continuou. Mas aquela imagem do Dr. Paulo, mais velho, reacendeu uma raiva que eu achei que tinha morrido e me fez tomar uma decisão. Eu precisava contar a verdade para o Léo. Mas o destino... o destino tinha outros planos. E nosso passado veio nos encontrar de um jeito que eu jamais poderia imaginar. O ano era 1981. O Ateliê Gabriela ia de vento em popa. O Léo, com quase 15 anos, estava cada dia mais a cara do pai. A semelhança era assustadora. Numa tarde, minha assistente, a Márcia, entrou apressada no meu escritório. "Dona Gabriela, tem um senhor aí fora querendo falar com a senhora." Disse que é importante. Um senhor idoso, bem vestido. Meu coração deu um pulo. "Pede para ele esperar 20 minutos." Foram os 20 minutos mais longos da minha vida. Quando cheguei na recepção, lá estava ele. 15 anos mais velho, o cabelo todo branco, mais magro. Mas era ele. Dr. Paulo. "Gabriela", ele disse, se levantando, "você está diferente." Diferente? 15 anos, e era só isso que ele tinha para dizer? "O que o senhor deseja, Dr. Paulo?" Perguntei, a voz firme. A gente conversou no meu escritório. Ele olhou em volta, impressionado. "Você construiu algo admirável aqui. Não vim aqui para elogiar meu negócio." "O que o senhor quer?" Ele suspirou. "Eu vi vocês no shopping há alguns meses. Você e o rapaz." Meu estômago guelou. Eu tentei ignorar. Ele continuou. "Mas não consegui esquecer. Aqueles olhos são os meus olhos, Gabriela. É meu filho, não é?" A fúria subiu com tudo. "Agora é seu filho?" Perguntei. "Quando você ofereceu dinheiro para eu resolver o problema, não parecia seu filho. Quando deixou sua esposa me chutar para fora de casa como um bicho, não parecia preocupado com seu filho." Ele baixou os olhos, envergonhado. "Eu cometi erros terríveis, Gabriela. Não há um dia em que eu não me arrependa." Arrependimento? É fácil se arrepender 15 anos depois, quando todo o trabalho duro já foi feito por mim. Ele ficou em silêncio. "Como ele se chama?" perguntou. Recitei, mas respondi. "Leo. Bonito nome. E como ele é?" Eu baixei a guarda um pouco. "É inteligente. Ama física, matemática. Quer ser engenheiro. É quieto e teimoso. Tem o seu queixo e os seus olhos." Ele absorveu cada palavra. "Ele sabe? Sobre mim? Não. Ele acha que o pai morreu antes de ele nascer." Depois de um longo silêncio, ele disse: "Eu gostaria de conhecê-lo." "Impossível", respondi na hora. "Que bem isso faria para ele agora?" "Ele tem o direito de saber a verdade, Gabriela. A verdade? Que o pai dormiu com a empregada e depois ofereceu dinheiro para se livrar dele? Que tipo de verdade é essa para um adolescente?" Ele esfregou o rosto, parecendo exausto. "A Beatriz faleceu. Há 6 meses. Câncer." Eu não soube o que dizer. Nos últimos dias ele continuou. "Ela falou muito sobre você, sobre o que a gente fez.
Acho que ela estava tentando acertar as contas antes de partir. Eu não quero cometer o mesmo erro. Eu quero conhecer meu filho, Gabriela. Eu estava prestes a mandar ele embora, quando a porta do escritório se abriu. Mãe, a Márcia disse que você estava aqui. E Léo parou na porta ao ver o estranho. Meu coração parou. Ali estavam eles. Pai e filho, cara a cara pela primeira vez. A semelhança era chocante. Desculpa, disse o Léo educado. Não sabia que a senhora estava com um cliente. Não é um cliente, respondi, sem saber o que falar. É um velho conhecido. Dr. Paulo olhava para o Léo como se visse um fantasma. Você deve ser o Léo. Sua mãe estava me falando de você. Sim, senhor, respondeu meu filho. E o senhor é? O tempo congelou. Sou Paulo, respondeu ele. Paulo Mendonça. Eu vi a ficha caindo para o Léo. Ele olhou para mim confuso. Mendonça? Como o nosso sobrenome, mãe. Era verdade. Uma pequena vingança silenciosa. Eu tinha adotado o sobrenome dele. Sim, eu confirmei, sentindo o chão sumir. Vocês são parentes? Perguntou o Léo. Devagar. Isso se pé. Dr. Paulo interrompeu, as palavras saindo como uma confissão. O silêncio foi ensurdecedor. Meu pai está morto, disse o Léo, a voz fria. Morreu num acidente. Não, filho, eu disse, já chorando. Eu menti para você. Para te proteger. Léo deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Mentiu? Durante 15 anos? Sobre o meu próprio pai? Ele saiu correndo, batendo a porta. Deixa ele, eu disse para o Dr. Paulo. Ele precisa de um tempo. Eu preciso ir atrás dele. Preciso explicar. O que você vai dizer a ele? A verdade, toda ela. Gabriela, ele me chamou. Eu sinto muito. Por tudo. Olhei para aquele homem que tinha mudado minha vida. Havia raiva, sim. Mas também uma estranha gratidão. Sem o erro dele, eu não teria o Léo. Eu sei, respondi. E saí em busca do meu filho. Encontrei o Léo no parquinho perto de casa, sentado no nosso banco de sempre. Sentei ao lado dele em silêncio. Por que você mentiu para mim, mãe? Ele perguntou, com a voz rouca. E ali, eu contei tudo. A jovem ingênua que eu fui, a noite que mudou tudo, a rejeição, a luta, nós choramos juntos. Quando terminei, o sol estava se pondo. Por que ele apareceu agora? Eu expliquei sobre o encontro no shopping, sobre a morte da esposa dele. E o que ele quer? De mim, nada. De você. Acho que ele quer uma chance. E o que você acha disso? Ele perguntou, finalmente olhando para mim. Acho que a decisão é sua, Léo. Não minha. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. E eu preciso de tempo para pensar. Todo o tempo do mundo, meu filho. Nas semanas seguintes, o Léo viveu uma montanha-russa de emoções. Raiva, curiosidade, confusão. Um mês depois ele tomou uma decisão. Eu quero conhecer meu pai. O encontro foi marcado num café. Ele quis ir sozinho. Ele voltou 3 horas depois, com o rosto indecifrável. Contou que o Dr. Paulo foi honesto, que chorou, que pediu perdão. Ele quer me ver de novo, concluiu Léo. E queria saber se você estaria disposta a falar com ele também. Algum dia. A ideia parecia impossível, mas o peso do ressentimento que eu carreguei por tantos anos começava a parecer desnecessário. Talvez, eu respondi. Um dia. Esse caminho, meus queridos, essa jornada de perdão e aceitação é o que eu quero compartilhar com vocês na parte final da minha história. Os meses seguintes foram estranhos. Nossa pequena família de 2 agora tinha um terceiro elemento. O Dr. Paulo. Léo começou a encontrá-lo regularmente. Voltava pensativo, contando sobre a casa grande, a biblioteca enorme, sobre a família que ele nunca soube que tinha. Um dia, ele voltou com um relógio antigo. Era do avô dele, meu bisavô. Uma pontada de ciúme. Por 15 anos, a única família do Léo era a minha. Agora ele tinha toda uma outra história, da qual eu não fazia parte, mas guardei isso para mim. No Natal daquele ano, o inevitável aconteceu. Dr. Paulo convidou o Léo para passar a ceia com ele. Você pode vir também, mãe, ele disse. Balancei a cabeça. Ainda não estou pronta, filho. Passei aquele Natal sozinha. Chorei por tudo. Pela jovem que fui, pela vida que poderia ter sido. No início de 1982, Dr. Paulo ficou doente, uma pneumonia. Léo o visitava no hospital todo dia. É estranho, mãe, ele me disse uma noite. Pensar que um dia ele não vai mais estar aqui, quando eu acabei de encontrá-lo.
Naquele mesmo ano, recebi um envelope. Dentro, um cheque com uma quantia absurda de dinheiro e um bilhete. Para o futuro do Léo. Não é caridade, é responsabilidade atrasada. Paulo. Meu primeiro impulso foi rasgar, mas não era sobre mim. Depositei o cheque numa conta pro Léo, pro futuro dele. Em 1983, Dr. Paulo teve um ataque cardíaco. Dessa vez, foi sério. Ficou na UTI por uma semana. Léo ficou arrasado. Não é justo. Ele desabafou. Finalmente tenho um pai, e agora posso perdê-lo? Numa noite, meu filho chegou em casa chorando. Ele perguntou por você, mãe. Disse que queria te ver, antes que seja tarde demais. Eu hesitei por dias, mas fui. No hospital, ele parecia tão pequeno, tão frágil. Gabriela. Ele murmurou. Quando me viu, você veio. Ele estendeu a mão. Eu segurei. Sinto muito, Gabriela, ele disse, com a voz fraca. Por tudo o que eu fiz com você. Por não ter sido o homem que eu deveria ter sido. As palavras que eu esperei por 16 anos. Elas não mudavam o passado, mas de alguma forma elas tinham o poder de começar a curar. Você me perdoa, Gabriela? Perdão. Uma palavra tão pequena para algo tão grande. Perdoar significava me libertar daquela dor. Estou tentando, respondi, honestamente. É mais do que eu mereço, ele disse. Ao sair do hospital, senti um peso enorme saindo dos meus ombros. Era um começo. Contra todas as expectativas, o Dr. Paulo sobreviveu. E na formatura do ensino médio do Léo, ele estava lá, aplaudindo, orgulhoso. Meu filho nos pediu uma foto. Nós três, juntos. Sorrimos para a câmera. Não éramos uma família normal, mas éramos alguma coisa. Léo foi para a faculdade de engenharia. Com o tempo, uma amizade cautelosa começou a nascer entre mim e o Paulo. Não pelo passado, mas pelo nosso amor em comum pelo Léo. Quando meu filho se formou, em 1989, nós dois estávamos lá chorando de orgulho. Logo depois ele anunciou que ia fazer pós-graduação no exterior. A vida seguiu. Em 1995, o telefone tocou. Era o Léo. Mãe, o pai, o Dr. Paulo, está muito doente. Câncer, em estágio avançado. Visitei-o naquela tarde. Ele era uma sombra do homem que já foi. Gabriela. Ele pediu, com a voz fraca. Eu preciso te pedir uma coisa. Gostaria que você ficasse comigo no final. Você e o Léo. Não quero morrer sozinho. Porque depois de tudo. Porque você é a única pessoa que conhece toda a minha história. A única que viu o pior de mim e, mesmo assim, encontrou um caminho para o perdão. Ficarei, eu prometi, surpreendendo a mim mesma. Benício chegou 2 dias depois. Nós nos revezamos ao lado da cama do Paulo. Numa noite fiquei sozinha com ele. Gabriela. Ele murmurou. Você tinha razão. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o Léo ser uma bênção. Sobre a força que você tinha. Lágrimas de paz escorreram pelo meu rosto. Descanse agora, Paulo, eu sussurrei. Está tudo bem. Seus olhos, os mesmos olhos do Léo, encontraram os meus uma última vez. Obrigado. Por tudo. Ele faleceu na manhã seguinte, com nós dois ao seu lado. No funeral fiquei ao lado do meu filho. Tantos sentimentos. A jovem magoada, a mãe que lutou, a mulher que encontrou a paz. Você tá bem, mãe? Perguntou o Léo. Estou, respondi. E era verdade. Eu estava em paz. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo o longo caminho da minha vida. Benício, meu Léo, agora com 59 anos, é um homem realizado, tem sua própria família. O que eu aprendi em todas essas décadas? Que os erros não definem uma vida inteira, que o perdão é um processo e que famílias vêm de todas as formas e tamanhos. Nossa história não é um conto de fadas, é uma história real, com suas partes feias e suas partes bonitas. Se você que está me ouvindo carrega algum peso, alguma mágoa, lembre-se, o perdão não é para o outro, é para você mesmo. Carreguei minha raiva por 16 anos. Só quando comecei a soltar esse peso, eu pude de verdade seguir em frente. Obrigada por me ouvirem, meus queridos. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. E lembrem-se sempre, nossas cicatrizes contam histórias de sobrevivência, não apenas de dor.